Graça e paz, amados irmãos e irmãs, membros da Primeira Igreja Batista em Penápolis, e aos demais irmãos e irmãs que nos assistem, e a você, meu querido amigo, irmão, que também assiste esse vídeo. Nós, da Primeira Igreja Batista em Penápolis, aqui no interior de São Paulo, chegamos até você com esse vídeo neste tempo de quarentena. Eu sou o pastor Fernando Fernandes e tenho imensa alegria em poder chegar até você e compartilhar algo daquilo que cremos à luz da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Bom, hoje é domingo, o segundo domingo de maio, o Dia das Mães. E pela primeira vez na minha vida e durante todo o tempo de vida cristã, eu não estou na igreja no domingo do Dia das Mães, para um culto de celebração a Deus e oração e gratidão para abençoar a vida das mamães, das irmãs que têm os seus filhos ou que tiveram os seus filhos ou que estão esperando os seus filhos. Mas isso não nos impede de ministrar algo da palavra de Deus, de compartilhar algo da palavra de Deus com as mães, e por que não, com toda a igreja de Jesus Cristo, com você, mesmo que não é evangélico, mas que está nos assistindo agora. Eu gosto sempre de pegar um exemplo bíblico e trazer para o contexto da nossa realidade. E para este segundo domingo de maio, eu tomo emprestado para o Dia das Mães o exemplo de Joquebede, a mãe de Moisés. É muito interessante porque aonde começa a narrativa da história da vida de Moisés, no livro de Êxodo, o nome dela não é citado. A narrativa do nascimento de Moisés está no capítulo 2 de Êxodo. Mas nós sabemos que é Joquebede, a mãe de Moisés, porque ela é citada em Êxodo capítulo 6, 20, quando fala dos descendentes da família de Levi, e também em Números 26, o verso 59, quando fala também dos descendentes de Levi, a tribo dos levitas, a tribo dos sacerdotes, e Moisés era da tribo de Levi. Seu pai, Arão, era da tribo de Levi. E o texto bíblico, no capítulo 2 de Êxodo, verso de 1 a 12, Êxodo capítulo 2, os versos de 1 a 12, pegue a sua Bíblia, por favor, o seu smartphone, o seu aplicativo, e a palavra de Deus diz assim: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então, a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então, a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus
e descobriu como era pesado o trabalho que realizava. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na terra. Quais as lições nós podemos trazer para o nosso contexto de hoje, em especial para você que é mamãe, a partir da experiência de Joquebede, que nem é citada nominalmente nesse texto? As lições que eu trago para a realidade neste tempo, em especial o século 21, e não estamos pensando nem em pandemia, mas nesse turbilhão de coisas, nessa a cultura louca, alucinada, perversa e pervertida do século 21. A primeira lição é a de que Joquebede lutou contra o sistema para preservar a vida do seu filho. E assim você deve fazer, mamãe. Lutar contra este sistema perverso, corrompido, pervertido, para preservar a vida do seu filho. O capítulo 1 de Êxodo vai dizer que Faraó decidiu matar os meninos dos hebreus e deixar só as meninas, para que o povo não crescesse muito e ficasse em maior número do que os egípcios. Joquebede não se rendeu. Ela lutou, escondeu o seu filho e preservou. O mais importante é isso. Ela enfrentou um sistema corrupto, ela enfrentou um sistema perverso. Quando você olha o século 21, ideologia de gênero, homossexualidade, inversão de valores, corrupção, falta de ética, uma irreligiosidade ou um esoterismo extremado. Você deve lutar contra esse sistema para preservar a vida do seu filho. Outra coisa importante, mãe, que você pode fazer, a exemplo de Joquebede. Ela criou e educou seu filho sem negar as suas origens e nos caminhos do Senhor Deus. Sim, é interessante. Ela era dos hebreus. O menino, quando visto pela filha de Faraó, foi reconhecido como o menino dos hebreus. E não é que ele era um menino bonito, vistoso. A ideia do texto, quando fala que ele era bonito, é que ele era de boa saúde e sobreviveria. Então, valeu a pena o esforço de Joquebede em preservar a vida do seu filho, lutando contra o sistema. Mas é interessante que, embora o texto não diga de maneira clara, direta e explícita, nós podemos ver que ela criou e educou Moisés conforme as origens dele. Ele sabia da sua história, da sua cultura, da onde veio a sua família, que era hebreu. E ele sabia quem era Deus. Aí você vai dizer, mas como, pastor, o texto não diz isso claramente? Calma, vamos lá. Se você olhar os versos 7 a 11, você vai ver que ela foi chamada para cuidar do menino, amamentar, e ela cuidou, e o menino foi levado, então, de volta quando ele já era crescido. E aí o verso 11 vai dizer, quando ele já era adulto, ele foi lá ver os seus irmãos hebreus. E é interessante que, se você voltar os seus olhos para o capítulo 3, e olhar a experiência que Moisés teve quando Deus o chamou, logo no início do capítulo 3, a partir do verso 1, mas eu quero destacar os versos 4 a 6. O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés,
pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Ele sabia quem era Deus. Ele sabia do poder de Deus e ele tinha temor de Deus. Ele fugiu do Egito depois de ter matado aquele homem, e ele não foi julgado pela justiça dos egípcios, a justiça dos homens, mas a sua própria consciência o julgava. E ao comparecer diante de Deus, ele teve medo de olhar para Deus, porque ele tinha consciência do seu pecado, do seu erro. E aí vem o terceiro ponto. O primeiro é: mamãe, se preciso for, lute contra o sistema para preservar a vida do seu filho nessa sociedade perversa, corrompida e revoltada contra Deus. Crie seu filho, ensinando a ele as origens da família, a origem religiosa de fé da família. Passe valores espirituais, ensine a Bíblia, ensine quem é Deus, o poder de Deus, para que ele cresça e tenha temor a Deus. E por terceiro, entenda que você não é responsável diante de Deus pelas escolhas erradas que ele venha fazer. Se você lutou para preservar a vida dele dentro de casa, ensinando valores, criando conforme a orientação da palavra de Deus, ensinando a ética bíblica, a moral cristã, os valores espirituais eternos, como Joquebede, você não é responsável pelas escolhas. Como eu disse, a justiça dos homens não o alcançou porque ele fugiu. Mas eu fico imaginando ele vivendo um tempo no deserto, ainda como fugitivo, a sua própria consciência cobrando os seus atos, porque se ele sabia quem era Deus, e se ele tinha temor de Deus, e ele teve medo de olhar para Deus, porque ele tinha peso de culpa, de pecado na consciência, ele sabia que havia falhado. Ele era responsável pelas suas escolhas e ele sabia disso. Mãe, não adianta querer ser super protetora. Não adianta você querer fingir que o pecado do seu filho não é pecado. Mãe, faça a coisa certa até ele chegar à idade adulta e fazer as suas escolhas e ele ser responsável diante de Deus. Porque um dia, como Moisés, ele vai ser chamado por Deus, chamado pelo nome, como Deus chamou: Moisés, Moisés. E disse para ele: eu sou Deus contra quem você pecou, matando aquele homem. Eu sou o Deus contra quem você tem pecado, com seus vícios, com a sua falta de fé, com a sua incredulidade, desrespeitando pai e mãe, desonrando pai e mãe, se permitindo a corrupção, a maldade, a perversidade, a homossexualidade, a promiscuidade sexual, que são padrões pervertidos dessa sociedade sem Deus. E se ele fez as escolhas dele, ele é responsável e ele vai prestar contas diante de Deus. Mas para isso, você precisa dar a base, o ensinamento, criando e educando na presença do Senhor, nos caminhos do Senhor. Mesmo que você precise lutar contra esse sistema, seja educacional, seja cultural, seja moral, que tenta perverter os nossos filhos. Seja mãe, uma mãe de coragem, uma mãe que ama, mas não seja super protetora. Seja uma mãe educadora, orientadora. Seja uma mãe evangelizadora. E inculque, plante valores espirituais na mente e no coração dos seus filhos, para que eles façam as escolhas certas. E se porventura escolhas erradas fizerem, para que eles tenham plena consciência de que são responsáveis diante de Deus, não podendo transferir essa culpa para ninguém, muito menos para as mães. Ore pela salvação do seu filho.
Clame a Deus e interceda. E peça que o Senhor mova o coração e a mente dele, trazendo à memória tudo aquilo que ele aprendeu na infância, quebrantando o coração dele, quebrantando o ego dele, levando a reconhecer a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e Senhor. Se esse é o seu desafio, se esta tem sido a sua luta, mãe, se assim você tem procurado agir, meus parabéns. Feliz Dia das Mães. Deus abençoe você. Eu oro em nome de Jesus para que você seja essa mãe como Joquebede, bênção na vida do seu filho, para o louvor da glória de Deus, instrumento de Deus para a salvação do seu filho. Em nome de Jesus, abençoa essa casa, derrama a tua paz, os teus milagres, a tua cura. Eu oro abençoando as mamães e toda a família, em nome de Jesus. Amém. Amém.